Bem-vindos ao Porta da Mente. Eu tô aqui hoje com o meu grande amigo Matheus do Olhar Hipnótico. E aí? Apresenta um pouco o canal aí pra galera, pra conhecer. Vai estar na descrição aqui. Se você não me conhece, meu nome é Matheus Prado, eu tenho um canal chamado Olhar Hipnótico, no qual eu me volto para hipnose com humor e apresentações de hipnose também, além de comentar algumas coisinhas com conteúdo que eu tento trazer um pouquinho diferenciado. Então, se você tiver interesse, dá uma passadinha lá. Se inscreve lá no canal dele, que é bem bacana, eu já conferi, tem muito vídeo legal. Pra quem gosta, assim, ele faz hipnose contextualizada, por exemplo, no universo do Harry Potter ou no universo medieval, e é bem legal, assim, os contextos. Fica um show, né? Acaba virando um show exatamente mesmo. Mas vamos ao tema. Matheus, eu queria bater um papo com você. Esse é um quadro novo do canal, vai chamar Diário do Sonambúlico. E o Matheus é o primeiro convidado que eu tô trazendo aqui pra falar um pouco sobre como é ser um sonambúlico. E a primeira pergunta que eu te faço, Matheus, como foi a primeira vez que você foi hipnotizado? Cara, a primeira vez que eu fui hipnotizado, eu não sei se eu lembro exatamente qual foi a sugestão, mas eu lembro que eu desmontei completamente. E você lembra assim, você não lembra a sugestão, mas o contexto como é que era? Ele era um street, era um show, onde que foi, assim, você consegue lembrar? Primeira vez que eu fui hipnotizado, quando eu fui hipnotizado pela primeira vez, eu já hipnotizava há um tempo, né? Uhum. Então, a primeira vez que eu fui ser hipnotizado foi num curso. Foi num curso que eu fiz, o primeiro curso de hipnose que eu fiz, e me hipnotizaram dentro do contexto clínico. Até lembrei agora a sugestão. Era um curso de hipnose clínica e estavam trabalhando com a técnica do lugar seguro, que é uma técnica que a gente utiliza em que a pessoa tem que visualizar o lugar seguro. E foi muito legal, porque na época eu tinha bastante problema para lidar com uma coisa chamada síndrome de Peter Pan. A síndrome de Peter Pan, ela não é reconhecida hoje como exatamente como uma síndrome, né, patológica, mas existem estudos a respeito dela. E ela é uma síndrome em que a pessoa tem dificuldade de entrar no mundo adulto. E o legal é que quando surgiu o meu lugar seguro, ele era cheio de elementos de um quarto de criança. Uhum. E naquele momento ainda não tinha sido falado sobre síndrome de Peter Pan, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E foi depois, quando eu acabei ouvindo falar sobre isso, é que eu associei as duas coisas. Eu falei, que legal. Que bacana. Eu acho que um desejo que muitas das pessoas que querem ser hipnotizadas têm é de alucinar e ser um sonambúlico propriamente dito. Então, há uma pergunta que eu te faço. A primeira vez que você foi hipnotizado, você já sentiu que você chegou nesse estado sonambúlico de alucinação visual? Ou foi um processo contínuo que à medida que você foi destravando essas coisas na sua mente? Como é que foi? Então, a primeira vez que eu fui hipnotizado, que nem eu falei, como foi num contexto clínico, não foi o caso de alucinação. Mas a primeira vez que eu fui hipnotizado dentro da hipnose clássica... Opa! Vamos segurar o bondinho aqui. Ele vai passar. Agora vai aparecer aquele preto e branco no vídeo, sabe? Espera o bondinho passar, fica preto e branco. Olha, acho que eu estou alucinando agora, vendo um bondinho. Tem um bondinho ali, né? Voltando. Imagino que o pessoal do bondinho tá pensando que esse passo aqui. Enfim, lá. Agora foi uma moto. Então, a primeira vez que eu fui hipnotizado dentro do contexto da hipnose clássica, pra mim foi realmente assim, alucinação, né? Visual. Eu lembro que a primeira vez eu fiquei um pouco na dúvida, assim, poxa, será que o que eu tô vendo é o que eu tô vendo? Será que não tá? Porque a impressão que eu tinha era, sabe quando você acabou de acordar ou quando você tá com muito sono, você deita na sua cama e você olha pro lado e tem, sei lá, uma jaqueta pendurada na maçaneta do armário. E aí você olha para aquilo, você vê que é uma pessoa e você fica meio, porra, será que aquilo é uma pessoa? Aí você vai lá, acende a luz e vê que é a jaqueta. A impressão que eu tinha era essa, que eu tava enxergando alguma coisa errada. Mas aí eu me permiti por conta do contexto e desde então é muito tranquilo para mim alucinar. Então quando você, assim, eu acho legal pegar descrições de como a pessoa vê a alucinação. Porque, por exemplo, assim, eu já conversei com pessoas que falaram pra mim o seguinte, quando eu alucino visualmente é como se a pessoa que tá ali vestisse uma outra roupa por cima dela e fosse outra pessoa. Mas tem gente que fala que não, que é perfeito, assim, que é um negócio que você realmente vê uma outra pessoa que você tá acreditando que é. Sim. Como que é pra você? Então, pra mim é uma coisa engraçada. Vou dar o exemplo de um vídeo do Lucas Naves, em que ele me hipnotiza pra ver o Ozzy Osbourne quando olhasse pra ele. Na hora que eu tava ali, pra mim era o Ozzy. Era o Ozzy. Inclusive tem até uma parte no vídeo que eu fico bem surpreso dele falar português comigo, né? Então pra mim aquilo era completamente real. Agora, quando eu vejo o vídeo, eu até estranho por ser o Lucas e não ser o Ozzy, eu ainda acho estranho. Eu falo, porra, não foi bem assim pra mim.
Mas quando eu tento lembrar, é bem engraçado, porque eu lembro de mim falando com ele, eu lembro do Ozzy falando comigo, mas eu não lembro do rosto dele. É como se o rosto sumisse. É uma coisa bem estranha. É como se fosse quando você fica muito tempo sem ver uma pessoa e aí você não consegue lembrar do rosto dela. Essa é a sensação que eu tenho quando eu tento lembrar da alucinação em si. Mas naquele momento que Mas você naquele tá alucinando... momento, pra mim, é real. Pra mim é 100%. Porque, por exemplo, agora, durma, isso, bem relaxado, você vai ver que o Ozzy tá do seu lado direito te entrevistando. E você vai me descrever como que você vê o Ozzy, três olhos abertos. Tudo bom? Tudo bom, tudo bom. Me descreve. Você tem o cabelo liso, comprido, mais ou menos até a altura do peito aqui. E você tem um óculos redondo, não tem barba, né? É liso, tá um pouquinho barrigudinho, um moletom preta e tem a boca bem fina. Fala de um jeito meio esquisito também. Minha voz é estranha? Que língua que eu tô falando? Você tá falando em português. Português, porque eu falo português. Você fala português. Você lembra que eu falo português, né? Lembro que você fala português. É isso, a sugestão vai embora, mas você vai lembrar de tudo. Exatamente de tudo agora. Olhos abertos. Bom, você acabou de ver o Ozzy de novo. Sim. Agora fica mais fresco na sua memória. Você tem essa visão turva ainda de como você lembra do Ozzy ou você consegue lembrar melhor agora? Não, pra mim ainda é um pouco turvo na minha memória. Entendi. Olha que interessante. Na minha memória é um pouco turvo. E quando eu pedi pra você descrever, que você vai ver o vídeo depois, você descreveu com uma riqueza de detalhes muito grande. E agora quando você tenta caçar na sua memória, fica um pouquinho turvo. Assim. Fica um pouco turvo. Mas é engraçado, porque o que fica turvo é o rosto só. A roupa, tudo fica perfeito. Na memória fica. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Matheus. Qual que é a sua opinião? Para uma pessoa realmente conseguir atingir o estado... Primeiro, você acha que todo mundo consegue atingir o estado sonambúlico de alucinação visual? Primeira pergunta. Então, aí é que tá. Eu acho que sim, mas eu acho que é preciso estímulo. Eu gosto muito de quando as pessoas dizem que um dos fatores do transe é o treino. Que eu realmente acho que com o treino você consegue atingir esse estado. Porque como ele o transe é um estado natural da mente, então a profundidade do transe é uma coisa que teoricamente qualquer mente conseguiria fazer. As nossas mentes não são, nossos cérebros não são diferentes, assim dizendo. Então eu acho sim que é uma questão de treino. Então eu não diria que qualquer pessoa simplesmente consegue, mas que todo mundo com o devido treino, preparo, consiga sim atingir. É mais ou menos a ideia do seguinte: se você pegar um cara que vá na academia hoje, o cara tem, sei lá, 70 quilos, é um cara que já tem um pouco de massa muscular para praticar esporte, talvez ele consiga já começar fazendo uma rosca, né? Sim. Aqui com um peso de 12 quilos. Mas se você pegar um cara que é magrelo, pesa 50 quilos, para esse cara levantar, um cara que nunca praticou um esporte, ele não vai conseguir. Mas não quer dizer que ele treinando, ele nunca vai conseguir. Ele treinando, ele vai conseguir e vai conseguir fazer inclusive mais do que isso. Uma outra pergunta, muito interessante. Esse tema é muito interessante, né? Sim, eu também acho. Vamos pensar assim, o que você acha melhor para uma pessoa? Ela ser hipnotizada antes de aprender hipnose ou ela aprender hipnose e depois ser hipnotizada? Qual que é a sua opinião com relação a isso? Então, eu acho que depende da pessoa. Porque, por exemplo, pra mim, como eu aprendi hipnose antes de ser hipnotizado e descobri que eu era sonambúlico, pra mim, o que acontece? Quando finalmente quer dizer, eu já tinha sido hipnotizado, mas não nesse contexto, né, de entretenimento. Então, pra mim, o meu aprendizado com a hipnose, ele ajudou a me inserir no contexto. Porque não parecia uma coisa como, será que isso vai acontecer? Mas não sei. E isso evitou que eu criasse crenças limitantes. Na verdade, o que isso fez foi que eu falasse, poxa, eu quero passar por esse processo, eu sei que esse processo é real, porque eu já proporcionei isso em pessoas. Então, nesse sentido, para mim foi muito bom. Agora, eu também acho que a pessoa que é hipnotizada, isso pode ajudar ela a se interessar pela hipnose. Sim. Então, na verdade, eu acho que é essa relação. Eu acho que depende muito da pessoa. Porque tem muita gente que fala assim, principalmente quem aprende hipnose antes de ser hipnotizado, a pessoa fala assim, pô, por que eu vou colar minha mão se eu sei que aquilo é uma pseudo-hipnose, sabe? Exatamente. E isso acaba gerando uma crença limitante, que a gente tava conversando no vídeo que vai pro canal dele, confira no canal dele,
essa crença limitante acaba dificultando um pouco essa pessoa realmente a se libertar para entrar em transe, né? Sim. Então, é por isso que tem essa polêmica, né? Será que é melhor a gente ser hipnosado antes? Porque quando a pessoa é hipnosada antes, pelo menos na minha opinião, ela tá com a cabeça vazia com relação à hipnose como um todo. Na minha opinião, eu acho que toda pessoa, minha opinião, tem que ser hipnosada antes de aprender hipnose. Porque ela vai estar com a mente limpinha, preparada para viver aquele processo inteiro da maneira correta, principalmente se você é hipnosada por uma pessoa competente, claro. Você vai ver o processo certinho, de maneira super clara, e isso vai destravar sua mente de uma maneira muito mais fácil. Na minha opinião, eu acho que agrega. Mas nada impede também, existe o outro lado, de você realmente aprender a hipnose, você sabe que isso tem que se permitir, você sabe todo o contexto que tem que acontecer para a hipnose acontecer. Então realmente existem os dois lados. Eu acho que quando a pessoa não sabe nada sobre hipnose, é aí que o pre-talk se faz mais importante. Isso. Porque a pessoa vai vir com uma série de preconceitos, por exemplo, você vai controlar minha mente, esse tipo de coisa que a gente sabe que é mentira. Mas para aquela pessoa, ela talvez não saiba. Então o pre-talk dela tem que ser muito mais levado a sério, porque é aí que você vai conseguir fazer com que a pessoa se permita passar pelo processo. Muito bacana. Eu vou fazer uma última pergunta então para você, eu acho que vai ser a última. Qual que foi a alucinação visual mais impactante que você já teve, que assim, que você fala, nossa, essa aí foi uma coisa realmente diferenciada? Cara, a que eu achei mais impactante foi uma que o Lucas Naves fez comigo. Eu achei essa fantástica. Eu vou falar de duas, tá? A do Lucas Naves, um dia que eu tava comendo bolinha de queijo, e aí ele virou pra mim e falou assim, você quer comer camarão? Eu falei, eu gostaria. E aí ele fez, né, me fez alucinar, mas quando eu saí do transe, eu vi a bolinha de queijo, então eu falei, poxa, não funcionou a alucinação. Mas na hora que eu mordi a bolinha de queijo, eu me surpreendi porque eu senti o gosto do camarão. E eu até comentei com ele, eu achei isso muito legal, que eu gosto bastante de camarão. E aí ele até brincou comigo, ele falou, você treinando auto-hipnose, você vai conseguir fazer isso sozinho no futuro. Aí eu falei, poxa, vai ser o máximo isso, porque eu vou começar a pedir só água nos restaurantes. Não é verdade? Vai ser fantástico. E isso ajuda, principalmente para quem gosta de fazer dieta, né? Sem dúvida. Mas você falou que eram duas, essa foi uma? A outra que eu achei muito legal foi aquela que você gravou no seu canal com o Guilherme Alves, de ver a tatuagem. Eu achei aquela muito legal, porque geralmente quando eu sou hipnotizado para alucinar, as pessoas já me dão o contexto. E naquela foi simplesmente, você vai perceber que você tá tatuado. Ok. E aí naquele momento, eu olhei e falei, nossa, tô com a tatuagem, vou mostrar pro Guilherme, que eu achei o máximo aquilo. E aí quando eu fui mostrar pro Guilherme, o Guilherme falou, tá, você tá pelado, isso eu sei, hoje já vendo o vídeo, né? E aí eu olhei aquilo e de repente eu fiquei puto de ver ele pelado. E aí tava o Adriano, nosso amigo, que é tatuador, e eu comecei a brigar com o Adriano, e de onde que eu tirei que era o Adriano que tinha tatuado aquilo. Naquele contexto era o único que poderia ter feito aquilo, Exato, né? então foi assim, foi uma coisa que foi muito legal, porque não pela surpresa, mas pelo fato de que a minha mente começou a procurar motivos para justificar o que eu tava vendo. Olha que bacana. Então isso foi uma coisa muito legal, foi uma experiência muito bacana. Bom, vou encerrar com uma última. Você entra num transe realmente muito profundo. No que esse transe profundo mudou a sua vida? Eu digo assim, com relação à auto-hipnose que você hoje faz, que te dá benefício na sua vida como um todo. Como você trabalha esse transe que você tem, porque você tem uma facilidade muito grande para entrar em transe. O que ele te trouxe de positivo para sua vida? Cara, o transe em si, ele me trouxe uma série de coisas. Então, por exemplo, às vezes, quando eu tô muito estressado, tô muito nervoso, né? Tô muito tenso, eu fazer o transe da auto-hipnose, não preciso nem dar sugestão. Só o fato de entrar em transe, como ele é um relaxamento profundo, isso já me ajuda a entrar num outro estado físico, assim. Perfeito. Já sinto o meu corpo mais leve, mais relaxado, que ajuda bastante para dormir também. Que mais? Às vezes quando eu preciso de foco para estudar, alguma coisa desse tipo, também o transe me ajuda bastante. E também com relação à diversão, né? Porque eu me divirto muito com a hipnose, com o transe, isso me ajudou muito. E claro, tinha esquecido de uma que é muito importante, que foi o que mudou a minha vida, que foi com relação à depressão, que era uma coisa que eu sofria muito, muito mesmo com isso. Foi que você citou no começo do vídeo, né? Exatamente. No começo eu citei síndrome de Peter Pan, né? Mas as duas coisas estavam muito associadas. Tanto é que é legal que conforme uma começou a sumir, a outra começou a sumir junto. Então, isso é muito interessante, porque foi através da hipnose que eu consegui ferramentas para, se não curar as duas coisas, para pelo menos resolver em 90%. Que bacana. Para melhorar muito, assim, e
tornar possível conviver com isso, senão, se é que ainda essa coisa existe dentro de mim, né? Porque eu não sei dizer, pra mim, aparentemente, hoje não tem mais nada. Que bom. Bom, galera, vamos ficar por aqui. Se inscreva no canal do Matheus, Olhar Hipnótico, o link vai estar aqui na descrição. Quero agradecer a participação sua, Matheus, muito obrigado, foi bem bacana. Eu agradeço. Muito rico o conteúdo. Pra quem fica, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, até mais.